Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk, programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente do Rio de Janeiro, capital, e estou recebendo aqui meus amigos folclóricos hoje para mais uma série de notícias, de bate-papo aqui sobre a cultura brasileira, sobre a cultura mundial aí, o que nós temos a pensar sobre o que tem sido produzido lá fora, o que tem sido produzido aqui dentro e o que essas coisas podem aprender uma com as outras. Estou recebendo aqui e Mikael Kitts. Por favor, Mikael, se apresente. Começando comigo, boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal que está nos ouvindo e vendo em outros horários. Eu sou Mikael Kitts, eu sou concept artist, artista visual e escritor. E eu estou aqui com os meus amigos novamente, falando aqui de Manaus, a capital da Matolândia. Perfeito, Ian! Olá, pessoal, Ian Freire, escritor e dramaturgo aqui de Salvador, Bahia. E é isso aí, se você caiu no 1º de abril, abraça a tradição, porque é isso aí, ele existe, o 1º de abril existe para isso, para você cair nele. Lorena. Boa noite, pessoal. Aqui é a Lorena, eu sou ilustradora e quadrinista e estamos aqui depois de dias conturbados para falar de mais temas caóticos e é isso aí. É isso mesmo, e no programa de hoje a gente vai ver aqui Pokémon BR, Pokémons brasileiros aí foram criados por ilustradores e essa é uma tendência que acontece bastante aí nessa área. NFT de Parintins, o NFT voltou aqui pro nosso programa. Memes sobre folclore, eles ajudam ou atrapalham aí na hora de discutir, uma discussão cultural. Irmãos Carrancas, bruxas BR na Disney, vamos falar aqui de magia top BR de novo. E o dia de São Patrício, é folclore, né? Folclore brasileiro, isso, não é? Vamos discutir aqui isso e muito mais no programa de hoje. Bem, vamos aqui pro nosso primeiro assunto de hoje, que vai ser para falar de Pokémon. Pokémons brasileiros, inclusive, né? Então, recentemente, o ilustrador Wagner Janelli Tamborim foi destaque lá no BuzzFeed. Ele viralizou aí com as suas versões dos monstrinhos aí mais famosos do mundo, né? Dos animes. Se você não conhece Pokémon, gente, sai da caverna aí, porque Pokémon já tá aí há tanto tempo que é difícil você falar Pokémon e ninguém vir nada na cabeça. Então, ele chamou essa série de artes de Bag Decks. Essa série de artes com pokémons de várias partes do mundo é uma tendência entre os ilustradores também. A gente aqui que é da área de ilustração já vê aí, já não é de hoje. Inclusive o Folclore BR já publicou sobre outras Pokédex, né, que é chamada essa cartela de novas criaturas, né? Então, ele veio criando essas artes, e são artes bem malucas, assim, inclusive porque ele vai falar tem um Pokémon que é um cuscuz, o outro que é o pão de queijo, tem o Guaraná, açaí, tem Boitatá também, eu acho que é um poucos Pokémons aí com inspiração em personagens do folclore brasileiro e criaturas também que são aí baseadas em personagens famosos do Brasil, né? Então você vai ter ali também inspirados em Mamonas Assassinas, o bonequinho lá do Zé Gotinha, o jacaré da vacina, jacaré da vacina já, que é o negócio. E cara, as ilustrações são muito legais. Tem um que é muito curioso, que é um Benjamin. E aí eu fui pensar, tem Pokémons assim estranhos desse jeito? E tem, né, cara? Melhor. Tem uns Pokémon que são meio elétricos, assim, né? E tem o Benjamin lá, que a última evolução dele, inclusive, é o Benjamuitos. Vamos me dizer uma coisa, Benjamin é como vocês chamam o T, é isso? É como eles chamam o T. Tá. Lá no RS é conhecido como T, mas aqui em Manaus é Benjamin mesmo. T. A Benjamin aqui, se você chegar em algum lugar e falar pedir um Benjamin, só vou procurar um funcionário chamado Benjamin. Sério, eu sei disso, sei que tem lugares que não faz nenhum sentido falar Benjamin, né? Mas aqui no Rio de Janeiro é Benjamin. E aí nesse Pokémon Benjamin, a primeira evolução, né, que é o Benja, aí tem a segunda evolução, o Benjamais, e a terceira é o Benjamuitos.
Que inclusive o Beija Muitos é uma situação, né? Que todos nós já passamos, que é Já. colocar um dentro do outro. Todo mundo já brincou de Tetris com T pra conseguir botar várias coisitas. Sim. É a clássica configuração da gambiarra brasileira, né? Oh, yeah. Esse Benjamin colado um no outro, que é uma coisa que qualquer engenheiro elétrico vai olhar e falar, gente, joguei meu currículo aqui no lixo, porque é o momento que a gente abraça a gambiarra e vai. Não, e o melhor são aqueles que não entram os dois, né? Usam um de um lado e outro de outro pra virar um outro T, pra você ter a distância melhor pra conseguir botar um terceiro. E aí fica aquele pau de ferro energizado pro lado de fora, que se você tocar, é hospital na hora. Cara, e você vê, às vezes viraliza a galera botando isso na piscina, sabe? Na boia. Em cima de um chinelo. Maravilha! Tá o fio passando na boia, assim, em cima do chinelo, segurando o outro. Maravilhoso. Benjamin, beija muitos aqui, é ótimo. E aí tem também, vou botar aqui pra vocês que estão aqui na live nos assistindo, continuarem vendo as artes. Tem aí também os inspirados em coisas convencionais aí das lares brasileiros, né? Que é o feijote, que é uma caixa de feijão, que é aquele negócio de sorvete, né? Com certeza. Tem o capa-gás, que é tipo a capa de gás do fogão. Maravilhoso. E o pré-gaiana, que é o prego no chinelo havaiana, sabe? Ó, eu falei isso no grupo e vou falar aqui. A gente tinha que fazer uma tier list com essas gambiarras e eleger a melhor delas. Qual é que melhor representa o brasileiro? E virar uma disputa, tipo um campeonato. Ó, gambiarra, gostei. E ninguém comprou. Galera que tá ouvindo, bota assim, ó, essa ideia ia ser massa, eu quero ver o Mikael defendendo, sei lá o quê, eu quero ver o Andrioli defendendo. Véi, ia ser massa. Anota aí pra transformar isso real, porque eles não me ouviram, não. Eu falei não. E ninguém assinou. Você tinha dado a ideia de festas. Você não tinha falado de gambiarra. Gambiarra é boa. Gambiarra é boa. Gambiarra é boa, gostei. Agora você me vendeu. Agora, ao vivo aqui, você me vendeu, porque gambiarra é uma boa. Que aí é uma coisa que é muito nossa e como a gente defende certas gambiarras, porque não tem como. Tem algumas que não tem como não defender. Todo mundo faz. Botar o feijão dentro do pote de sorvete... Essa talvez seja campeã. Talvez. É muito campeã. E assim, tem um lance lá que eu não sei exatamente... Aqui, vou dar uma informação, mas não sei exatamente qual é. Tem alguns tipos de pote de sorvete que se você bota coisa quente dentro, ele libera uma substância do material que é feito esse negócio, que é uma substância tóxica. Sim, é que é o BPA, né? É o BPA. E aí você tem que saber qual é o tipo de caixa de sorvete que você pode botar. Mas assim, aí tá todo mundo... É só não esquentar a caixa de sorvete. É só deixar ela no congelador. O problema é quando tá pronto, né? Que a ideia é tá pronto o feijão, vou botar, separar ele nos potes pra guardar. Exato, e você bota já no pote de feijão e espera esfriar antes de botar, porque também botar um feijão quente no congelador é receita pra aquele negócio dar uma estufada, tem que dar uma esfriada antes de entrar no... Tem todo o procedimento. O feijão no pote... Não é simplesmente um feijão no pote. Tem mais coisa. Mesmo a gambiarra, ela tem um refinamento, assim, no procedimento, sabe? As pessoas, elas têm toda uma série de regrinhas, assim, pra fazer as gambiarras, gente. Não acha que é bagunça, não. Inclusive, uma pequena curiosidade, né? Em Porto Alegre, eu não posso dizer a respeito do RS todo, mas gambiarra é uma palavra que a gente entende, mas não usa. A gente usa enjambração. Meu Deus! Mas é o quê? Enjambrar é a mesma coisa que fazer uma gambiarra. Por isso que tem aquele movimento lá do sul, é o meu país, porque é realmente deslocado do resto. Não, e eu desconfio, né? Porque muitas dessas palavras têm origem no espanhol, que talvez tenha origem no espanhol, né? Cara. Faz sentido. E aí, os pokémons iniciais aqui da Bag Dex, aqui do ilustrador, são inspirados em bichos, né? Bichos que realmente estão ali. Plantas também. Então, assim, tem a clássica, né? Pokémon aí, pra quem tá na caverna e não sabe.
Você começa com 3, escolhendo um dos 3 bichos, que um é de fogo, outro é de água e o outro é de... Planta. Planta, né? Isso. E aí, estranhamente, o de planta aqui é uma arara. Então ele voa. Então tem o de planta aqui que é uma arara, é inspirado na arara, que tem a arara e a arara azul. São as evoluções. Parece as evoluções do Alakazam, que é o Abracadabra e o Alakazam. Exato. O de fogo é um mico-leão dourado, que é o mico, micorado e o douraleão, que são as evoluções dele aqui também. E o de água, aqui, pelo que eu entendi, ele é uma capivara. Olha aí. Isso. O capivara e o capiking. A gente já tem o inicial do Ian, ele vai começar com água. Com certeza. Mas é isso aí. Então você pode encontrar aí o trabalho do ilustrador em Bag Ilustrador no Instagram. Tem várias artes lá, tá soltando artes direto aí. E ele viralizou bastante através do BuzzFeed. E vira e mexe tem essas Pokédex brasileiras aí que rolam. Mas é muito interessante ver a criatividade da galera pra botar isso em jogo. Tem gente que leva muito a sério e acabam ficando Pokémon meio caretas, assim, que é só baseado no bicho e tal. Eu gostei que ele foi além e deu umas ideias totalmente doidas, que fazem todo sentido nesse universo dos Pokémons aí, das criaturas. Pois é, os Pokémons, eles são... Tem muito Pokémon completamente pirado na batata. Então, assim, o pessoal não tem nem por que ficar se segurando, entendeu? Tem um outro lá, eu esqueci agora o nome do artista, mas que ele fazia uns muito bons também, que tinha um Pokémon que era um brigadeiro, tinha um outro que era um balãozinho de São João. Era um negócio assim, bom pra caramba. Tem que pegar essas coisas e fazer também. Fora que tem, eu acho que esse mesmo aí teve um cara, ele pegou o filtro lá de barro e botou nas costas de um pássaro. É o João de Barro. Eu nem botei esse aqui, mas é o João de Barro. O João de Barro dele simplesmente tem um filtro de barro atrás na escola. Entendeu? Tem que ir além. Tem que ir além, sim. Você pode fazer uns Pokémon mais normalzão? Pode, mas também pode fazer uns Pokémon completamente doido, porque também tá lá, tá certo, tá mais certo. Exato. Mas paralelo a isso, outro assunto de Pokémon também que rolou aqui durante esses últimos dias aí, foi o novo jogo, oficial aí no caso do Pokémon, Scarlet and Violet, que são as novas edições do jogo aí, e eles apresentaram lá os Pokémons iniciais, esse aqui que a gente tava falando, que você escolhe qual deles você vai pra jogar inicialmente, né, você começa com um Pokémon, um bicho, para ele depois ir lá capturando os outros. E aí tem o Sprigatito, que é um de planta, que é um gatinho, tem o Quaxly, que eu acho que é isso, que é um patinho, que ele é de água, e tem o Fuecoco, que eu acho que ele vai ser um dragãozinho, e a gente vai falar sobre ele aqui especificamente, porque a ideia é que essa nova versão, eu acho que por enquanto é só boato, né, porque acho que não foi confirmado, que essa nova versão é inspirada na Espanha, né, e vai trazer alguns elementos aí espanhóis, e o Fuecoco, que seria alguma coisa falando que é um elemento do fogo, né? Lembra aí o Coco, a Cuca Fera, sabe? Esses personagens, se você não conhece, existem várias versões aí, que são aí os avós da Cuca. Nossa Cuca aqui, jacaré, Cuca borboleta, Cuca o bicho-papão, são aí os avós dessa galera. Na Espanha temos a Cuca, ou Cuca Fera, que é uma figura zoomórfica com corpo de tartaruga e chifre ao longo da coluna, né? Tem garras e cabeças de dragão. E em Portugal a gente tem a Coca, que é representada por um dragão com escamas. Aí tem a festa do Corpus Christi, em que a Coca é um dragão que luta com São Jorge ali. E fazem uma representação, é uma festa famosa também que rola em Portugal. E aí tem essa representação que é através desse personagem que é a Coca. Então a galera começou na internet a gerar esses boatos de que ele é esse personagem inspirado no Coco ou na Coca. Então você tem um dragão, faz todo sentido você pensar que ele é um dragão, né? Já que a tradição dos personagens do Pokémon é o de fogo ser sempre uma referência a um dragão.
Então, ali gera todo um sentido para ele estar relacionado a essa inspiração folclórica e coisa que o Pokémon faz bastante também e que a gente só não fala tanto, né? O Pokémon é totalmente inspirações em tem várias inspirações em personagens folclóricos japoneses e de outros lugares do mundo também que eles vão pescando ali, né? Então, vocês chegaram a ver um pouco dessa questão da Coca estar dentro do Pokémon? É que eu vi o anúncio, né, lá pelas redes sociais, e quando eu vi o nome do bichinho, já deu o snap, assim, eu fiquei, Só que aí, meus seguidores, já devidamente ensinados, já estava todo mundo, tipo assim, por que a Coca? E não sei o quê. Porque ele vai virar a Cuca e papai. Eu tava tipo, gente, eu nem falei nada ainda, fiquei orgulhoso. O pessoal já tava fazendo todas as teorias e não sei o que, de quais são as evoluções das coisas. Eu fiquei, gente, faz sentido, né? Eu nem tinha visto que era. Que a teoria de ser baseado na Espanha, né? Depois que eu vi o trailer, os nomes dos bichinhos fez mais sentido. E a galera já tava ali com as teorias tudo. E eu acho que faz bastante sentido. Eu acho que seria uma coisa muito legal de acontecer. A gente não tem confirmação nenhuma disso. Mas fica a expectativa, né? Sim, provavelmente vai por alguma linha nesse sentido. Mikael. Não, eu achei interessante o nome, né? Fuecoco, né? De fuego, né? E uma coisa que eu tava pensando, né? Pelo menos baseado nesses 3 que saíram agora, é que eles têm... É difícil dizer, né? Tem tudo super especulativo, assim, mas... O gatito, né? Obviamente gato, né? Mas, por exemplo... Spriggan é um espírito, é um ser folclórico, se eu não me engano, da região lá do Reino Unido, né? E, por exemplo, Quaxley tem uma sonoridade de povos indígenas do México, por exemplo, né? Pois é. Então pode ser que seja mais amplo do que só Espanha, né? O Quaxley me deixou pensando muito, porque a sonoridade bate muito com isso. Eu fiquei tipo, poxa, será... Mas você vê no trailer, ele parece muito coisa com a Espanha mesmo. Pelo menos eles têm a igreja lá, acho que é a Sagrada Família. Tipo, tem uma construção que é muito parecida no jogo. Então eu fiquei com a impressão de que talvez seja mais Espanha mesmo. E aí eu fiquei muito pensando sobre o que esse pato vai... Por que esse pato tem esse nome? Eu tô esperando revelações. Vamos ver se vem alguma revelação mesmo, alguma revelação da inspiração artística dos personagens, porque nós temos ainda muitas informações sobre o jogo. Saiu só um anúncio mais do nome mesmo, e que vem aí mais um jogo do Pokémon esse ano, que inclusive espantou algumas pessoas que seguem esses jogos do Pokémon, porque é o segundo jogo, aparentemente, que vai lançar durante o mesmo ano, coisa que não é um pouco fora da tradição aí dos jogos de Pokémon. Mas tá vendendo demais, né, gente? Pokémon aí, ó, mais de, sei lá quantos anos, mais de 20 anos aí Pokémon já na TV, Pokémon nos jogos. Então é muita coisa, é muito tempo e ele tá se expandindo ainda mais pros celulares. Então, gente, Pokémon é infinito agora, é atravessando gerações, assim. Então é uma coisa que vai... ad eterno, né? Vai ser Simpsons, vai ser os Simpsons de agora aí, ó, o Pokémon. Bem, vamos então aqui para o nosso próximo assunto, que vai ser falar de Carrancas, ou melhor, dos irmãos Carranca. São uma série de ilustrações aí que o ilustrador Guilherme Freitas criou de personagens, pensando em personagens para uma animação 2D inspirado nessas clássicas esculturas aí. Então vou aqui para as aspas dele para explicar um pouco do seu processo de criação. Vamos lá. Os irmãos Carrancas, que é a forma como ele chamou aí as ilustrações, inspirados nos pescadores e remeiros do Rio São Francisco e que confeccionavam esculturas de madeira para afugentar maus espíritos e má sorte. Eram colocados na frente das embarcações. Esses 2 personagens em específico são referências ao estilo e cores dos trabalhos do mestre Guarani, um artesão, um escultor que passou a vida inteira criando carrancas originais incríveis. Amei as que tem bigode e outras mais animalescas. O segundo irmão mais grandão aí que vai aparecer, que vocês estão assistindo aqui ao vivo,
infelizmente cometeu o grave equívoco de fazer careta e bateu um vento na hora, ficando com o rosto paralisado. Muito bom. Mano. Achei essa ideia sensacional. E ele fez um trabalho no YouTube. Então tem esse processo de criativo dele, tá lá disponível no YouTube. Um vídeo bastante longo, até inclusive pro formato do YouTube, explicando passo a passo como ele fez a ilustração, os livros que ele se baseou, inclusive, e botou lá no YouTube pra todo mundo ver. Fez um trabalho de pesquisa que é até difícil da gente ver, assim, porque para colocar no YouTube, fazer o tipo de conteúdo, e ele tá numa busca, o Guilherme, ilustrador, está nessa busca de pensar mais as criaturas e personagens inspirados na cultura brasileira e tal. Tem um canal bastante grande, tem bastante seguidores aí, e está aqui em uníssono com a gente. Isso aí eu achei fantástico. Então é mais uma forma aí de divulgação incrível, e as artes são divertidíssimas, gente. Assim, eu Muito achei bom. Muito interessante a ideia. O cara arrebentou demais, assim. É engraçado que, sabe o que foi? Eu não vi o vídeo, só vi no ArtStation, né? E eu tava olhando aqui. Esse irmão, o irmão que não bateu o vento, ou que tem o bigodão, ele não parece o vilão de Pocahontas, não, velho. Ele parece muito o vilão de Pocahontas. Dá uma olhada aí, velho. Dá uma olhada. A silhueta dele lembra. É muito parecido, gente. Não, e eu não tô dizendo assim, eu tô falando isso no sentido de referência, né? Obviamente. E eu falei assim, porra, eu já vi esse cara, eu já vi uma coisa assim parecida com esse brother. Mas tá muito bom mesmo. E muito. O que eu gostei, assim, ele fez umas poses bem brasileiras na hora de escolher as poses, assim, sabe? Eu achei massa as poses. Tem uma pose desse irmão que parece o cara do Pocahontas, que tá, tipo, ajoelhado e com os braços em cima do joelho, sabe? É uma pose de beira de rio. Aquela pose da beira do rio é muito. E tem uma que o brother tá comendo pastel e tá saindo os coraçãozinhos, gente, que é, tipo, muito, muito, muito massa. Muito massa mesmo. O irmão Carranca que bateu o vento. Sim. Você não assistiu o vídeo, mas falou exatamente a referência dele, que essa referência do estar sentado foi bem nesse sentido mesmo, de focar ali no beira de rio, na galera que trabalha muito sentada, né, e foi buscar essa referência nesse como trabalhar de cócoras, né, como fazer esse movimento. É exatamente isso, assim. Ele conseguiu entregar a ilustração perfeita, né, então a gente consegue perceber esse caminho. Segundo ele tem um projeto de criar uma animação 2D com esses personagens, com essa história que ele tá trabalhando aí, desenvolvendo, pensando na cultura brasileira, pensando em como adaptar isso para esses outros universos e tal. E eu achei fantástico, eu acho que tem tudo a ver, funciona muito. Você falou aí do vilão da Pocahontas, ele fez muito inspirado, segundo ele, no Hércules, no clássico lá, animação 2D da Disney, né? Então tem Hades também, tem Hades. Agora que você falou, eu consigo ver Hades aqui também. É fantástico, assim, eu acho que as referências foram ótimas para trazer a gente uma similaridade, ao mesmo tempo que reflete sobre esse lugar da carranca mesmo, sem vergonha, sabe? Então você tá ali fazendo um negócio que é pura referência ao que já vem sendo feito mundialmente, mas eu não vou deixar de botar o cara de cócoras, porra, numa pose clássica, não vou deixar de pensar nas próprias questões de superstição, né? Da cara congelada. Pô, achei ótimo pensar isso, assim, de botar isso dentro do personagem. Então, cara, é um ótimo meio do caminho, né? O que a gente sempre fala aqui é que a galera acaba indo muito mais pra fora do que pra dentro, com um pouco de vergonha até de tratar o que a gente tem falado aqui, mas, assim, é isso, é assim que se pensa, né? Não é fazer exatamente igual ou fugir totalmente, mas é encontrar esse meio do caminho que respeita onde nós estamos, o nosso lugar aqui, né? Eu acho muito legal isso, porque as pessoas têm muito esse negócio que o Anderson falou, né? De às vezes ficar com vergonha de determinados temas. Mas, cara, né, projetos como esse que só deixam escancarado uma coisa que eu já falo há muito tempo, que é tudo questão de apresentação. Não interessa a ideia que você tem. Se você sabe apresentar, sabe botar ali um design legal de personagem, sabe botar ali uma narrativa que vai chamar atenção,
Não interessa se a carranca bigoduda você acha um negócio feio. A carranca que o irmão maior é baseado são umas carrancas que são assim, é uns bichos feios. E a gente já viu tentativas de design por aí de personagens humanizados com os de carranca que não ficavam tão legais. E é um negócio difícil, né? Mas, tipo, dá pra fazer. Dá pra fazer um negócio que seja chamativo. O bicho não ficou... você não fez ele bonito pra ficar mais palatável. Você fez ele ser carismático, né? Você cria um carisma ali no personagem. E é isso, é tudo questão de você chegar lá e investir mesmo o negócio, ter uma dedicação assim, que os artistas geralmente têm uma dedicação muito grande, né? A indústria que não tem uma dedicação, o mesmo nível de dedicação, né? E aí complica um pouco as coisas. Mas com esse tipo de projeto, esse tipo de apresentação, não tem ideia pra dar errado. Isso não é nem só sobre folclore brasileiro, não, isso é pra qualquer coisa. E eu acho assim, Guilherme, fala com a gente que a gente te ajuda. Eu acho assim, quando o artista tem um domínio do design de personagens que ele tem, tu consegue apresentar algo, que nem a Lorena falou, com muita qualidade. E ele domina uma série de questões de design ali, nessas imagens que ele colocou, que isso está sendo trabalhado, estudado e passado adiante desde a Disney, vários conhecimentos de design, assim, linhas, enfim, e inclusive o trabalho que ele fez todo aí é de desenvolvimento de personagem, onde ele trabalha a tridimensionalidade do personagem, a personalidade e o design. Então, isso tudo que a gente acabou de falar está envolvido no meio disso, né? E, inclusive, ele faz de cada um dos dois personagens uma peça muito boa de portfólio, que é chamada de Expression Sheet, que é uma imagem com diferentes expressões do personagem para tu passar mais aquela personalidade e em diversas emoções, né? Então, eu acho que segue nesse caminho aí, Guilherme, que só vai dar certo. Não, com certeza. Eu quero deixar aqui, inclusive, um livro que ele pegou de referência, que eu já tô namorando ele há muito tempo, inclusive, mas não sei se vocês têm, que é A Viagem das Carrancas, do Lorenzo Manni. Eu já vi. E é um livraço, assim, com várias pinturas e esculturas e fotos de uma pesquisa longa que foi feita no Rio São Francisco com as carrancas e tal. Cara, que livro legal, assim, pra pegar de referência. E depois que ele falou do livro de novo, eu acendi, tipo, meu Deus, esse livro é verdade. Vou lá atrás desse negócio. Porque é muito interessante a gente saber mais sobre esses artistas, inclusive os grandes mestres do artesanato, que muitas vezes ficam apagados, assim. O artesanato brasileiro, ele sofre muito com esse apagamento, de um certo anonimato, quando as pessoas simplesmente estão precisando produzir para vender, para ter dinheiro. E assim, não é uma coisa de autoria, não. O cara que tá construindo a carranca ali, esses materiais de artesanato, muitas vezes não tá pensando na autoria dele. Ele quer botar a marca dele ali para você voltar e comprar. E é uma coisa de compra e venda, de ter uma relação. Porque é o ofício dele, né? O ganha-pão. Né? Exato. Então, assim, às vezes a gente esquece muito essa galera no meio do rolê aí de dar o devido valor a esses grandes mestres da cultura popular que estão aí trabalhando duro e fazendo coisas que se tornam referência, né? A gente fala aqui uma vez da carranca Vampirão, né? Que é a mais clássica de todas, né? E como ela foi inspirada ali no King Kong. Cara, isso é sensacional, você pensar essas relações, assim, da cultura pop a cultura brasileira e como a gente tá ali o tempo todo vendo isso, e trabalhos como o do Guilherme só vem aí contestar mais uma vez que a cultura pop pode muito bem abraçar esse lugar da nossa cultura popular e fazer isso aí com orgulho. A Disney faz isso o tempo todo. O negócio é que te olha mais pra fora que pra dentro, e aí acha que quando a gente faz olha esse bigode, é muito... O cara é comédia, não sei o quê. Pô, cara, eu acho divertidíssimo, tipo, trabalhar isso no campo da diversão, sabe? Trabalhar a carranca nesse campo de superstição e um alívio cômico também. Pô,
fantástico, sensacional, assim. Aí vai a pessoa pegar a carranca e transformar ela num outro negócio que não tem nada a ver com a carranca, sabe? Pegar a carranca, ela é só um personagem de porrada, que não defende ninguém, não faz nada. Isso não é adaptar, sabe? Você não tá levando em conta os elementos da própria construção do que é uma carranca, né? Não é só botar uma carranca ali e beleza. O que ela significa? A gente precisa entender também isso e trazer isso pra dentro do objeto, né? Trazer isso pra dentro dessa adaptação. Isso é muito interessante. Então, fica aqui essa lembrança e homenagem aqui ao trabalho do Guilherme. Muito obrigado por isso e continue. Continue fazendo coisas assim. Não é a primeira vez que ele faz trabalho desse tipo, de adaptar cultura brasileira, e que aconteça mais e mais para chamar as pessoas para essa temática. Próximo assunto, que o nosso próximo assunto é complexo. É um assunto que vai e volta sempre, né, velho? Que vai e volta sempre, e a gente precisa sim falar sobre ele. Os memes e a importância desses memes aí para essa discussão da cultura popular e avaliação do que que está acontecendo por aí, né? O que as pessoas estão sentindo sobre o folclore, o que elas estão percebendo sobre essa palavra, sobre o significado disso. Então vamos falar de memes. Duas artes viralizaram recentemente e a gente caiu aqui nessa discussão aqui de pensar sobre elas. Eu vou tentar descrever. Uma, ela é meio anônima, não sei muito bem de onde veio, que eu acabei compartilhando inclusive lá no Folclore BR para trazer essa provocação com textos maravilhosos lá, e provavelmente eu vou fazer um texto sobre os textos, sobre os comentários, porque os comentários nos fazem pensar, né? E a ilustração que eu postei lá no Folclore BR foi: de um lado tem 3 carinhas falando assim, uau, folclore japonês é incrível. E aí tem várias criaturas do folclore japonês, a foto do lado, que são criaturas ditas estranhas, não convencionais, como o personagem que tem um olho no ânus ali, no lugar do ânus. No fiofó! No fiofó! Maravilhosa essa palavra. No traseiro. No fiofó. E aí, na parte de baixo, tem um boneco chorando, falando, vergonha de ser brasileiro, folclore lixo. Aí tem uma mula sem cabeça e o Saci, a foto do Saci, do sítio, né? Do sítio do Pica-Pau Amarelo, ali fazendo uma graça e tal. Então, esse é o primeiro meme, é um meme que surgiu. O outro não é um meme, é uma ilustração, é um quadrinho da Cartomante, a ilustradora Cartomante no Instagram. A Cecília. Uhum. E aí tá ali as lendas brasileiras mais famosas. Aí tá lá os personagens desenhados, que um é a mula sem cabeça, o outro é o Chupacu, aí tem a loira do banheiro, o ET de Varginha, a Cuca, e aí tem escrito ali do lado: a reforma trabalhista vai gerar mais empregos. Esses são os 2 memes que circularam aí recentemente. Vocês, agradeço que Andrioli não pode estar presente aqui neste momento. Porque este meme certamente desperta a ira do nosso colega que coleciona sacis. Não tem problema se o Android não está aqui, eu tô pra reclamar dessa cara. A Lorena também fica putaça. Mas assim, vamos lá, vamos entrar nessa discussão aí, que a gente faz ela sempre, mas é sempre importante fazer a manutenção desse lugar, né? Esse tipo de trabalho é extremamente viral. É extremamente viral porque pega nas pessoas de várias formas diferentes, né? Um deles vai pegar ali por esse lugar da defesa do nacional, né? Você fica falando aí que o folclore japonês é legal, mas também tem coisas toscas no folclore japonês. Aí, falando do folclore brasileiro é tosco, mas e o folclore japonês também é tosco e tal? Aí faz essa comparação, né, de quem é mais tosco e por que você quer enaltecer tanto aquilo que é lá de fora e tal. Aí traz essa discussão. O outro coloca o folclore como sinônimo de mentira, como é aquela coisa que é falsa. A reforma trabalhista vai trazer mais empregos? Bem, eu não sei a opinião de vocês, mas pra mim certamente não. E assim, tá bem longe de ser alguma coisa que vai
proporcionar aí empregos ou algum tipo de... O que está sendo construído com reforma trabalhista é algo para ser discutido, sim, mas é algo para ser discutido num campo honesto, né? Não da retirada de direitos para... ou você tem direitos ou você tem empregos, né? Como já diria aí o político. Então, nesse caso, é uma discussão justa, é uma discussão que precisa ser feita, mas trazendo elementos do folclore como esse sinônimo de mentira. E os elementos do folclore que são discutíveis também quando você coloca ali o chupacu no meio disso, que é a piada. Nem elemento do folclore tem que estar misturado tudo, os negócios nada a ver com as coisas, entendeu? Porque a lenda brasileira põe um meme. Não é lenda, gente. Não é lenda. Tem essas palhaçadas. Eu tava lembrando que esse assunto do chupacu, ele chegou quando a gente começou a fazer live. A primeira live, a primeira vez que o Folclore BR esteve no ar, em 2017, comigo, Andrioli e Mikael Kitts, a gente falou sobre chupacu. Porque 2017 foi um dos assuntos que era a live Tudo é Folclore, que inclusive é a primeira do feed aqui dos podcasts também. O primeiro episódio é o Tudo é Folclore, que a gente discutiu o que era folclore, o que não era, o que estava em discussão no momento, e esse personagem estava lá. Em discussão, né? Mas desde 2017 pra cá, a discussão não melhorou muito no sentido de chupacu de Goianinha, né? Que é esse personagem inventado como uma piada e que a galera quer colocar a piada como parte do folclore porque não entende o que é folclore. Não é sobre a legitimidade do chupacu como folclore, não é sobre isso. É sobre eu não entendo sobre folclore, acho piada e vou botar o chupacu lá dentro, porque folclore é zoeiro, é maluquice, um monte de coisa doida aí, mentira. Tudo pode, né? Pode tudo, né? Vou botar lá também, então aí, ó, quero esse personagem no Cidade Invisível. Vira e mexe, tá aí esse assunto também. Então, minha gente, o que vocês têm a dizer aí sobre essa questão do meme, né? Ele ajuda ou atrapalha, né? Porque essa é a grande questão. Porque traz um monte de comentários, traz muita coisa assim de reflexões mesmo, de vale a pena ou não vale a pena. Essa coisa da comparação, então, é impressionante a quantidade de comentários que aparece, que é uma comparação de quem é melhor. Ah, mas você tá falando disso, e o Viking, e não sei quem, aí junta tudo e mistura mitologia com folclore. Enfim, é uma grande confusão. A ferramenta do meme, ela é uma ferramenta comunicacional que funciona muito na internet, né? Você põe a ideia comprensada ali, é um efeito meio Twitter. Você põe a informação condensada ali e joga para as pessoas. Que, independente do que a gente da compreensão do que é folclore ou não, o recado lá sobre a questão da reforma trabalhista as pessoas entenderam. Você botou ali, o pessoal entendeu. Aí a gente vai debater a questão do por que e se o folclore deveria estar sendo usado dessa forma. O negócio eu fiquei com a impressão de que isso é um pouco parecido com a proposta do Dia do Saci, né? O Dia do Saci aparece e por conta disso as pessoas debatem a questão do Halloween, não sei o quê. Sem o meme, o senso comum continua ali. Ele existe. Se a Cartomante não tivesse feito o meme, as pessoas continuam achando que o chupacu é uma lenda, enquadra como lenda urbana também, e as pessoas continuam achando que folclore é sinônimo de mentira, só que aí quando ela põe isso pra jogo, aí as pessoas conversam, sai do que eu acho na minha cabeça, e as pessoas começam a dialogar. Quando tem esse meme da discussão de outras culturas com o Brasil, é a mesma coisa. E esse meme, inclusive, eu achei ele já uma evolução do que a gente costuma ver, que geralmente os memes eles são simplesmente rebaixamento, né? Do que a gente tem aqui no Brasil. E esse já postou os Tsukumogamis, né? Que são aqui os objetos japoneses que eles ganham vida. Que no caso a lâmpadazinha com o olho, o Karakasobaki, que é o guarda-chuva aqui pulando uma perninha. E esses bichos que são mais toscões, e põe eles pra jogo e já faz uma comparação que ela nunca vai ser justa. Não tem, a gente tá pegando ali frações da cultura inteira e resumindo, mas é exatamente o que as pessoas costumam fazer com o folclore brasileiro. Então, eu gostei desse meme, eu achei que ele já coloca um debate mais legal, porque ele vai pegar e ele vai usar a mesma métrica que a gente não gosta de ver,
e vai botar essa métrica para as coisas que as pessoas gostam. Aí o pessoal começa a raciocinar. Não, mas o Japão, a cultura do Japão não é ruim, porque isso daí é só uma fração e não sei o que. E você pensa, mas então, exatamente isso. Então o meme, ele tem isso, né? Ele viraliza pra caramba e ele fomenta discussão. Vai sair, o saldo final, ele é meio desanimador, porque geralmente as pessoas não mudam muita coisa. Mas algumas pessoas mudam. Então acho que cada vez vai mais gente debatendo isso. Então eu acho que assim, preferia que as coisas. Se eu fosse pensar no mundo ideal, eu preferia que os debates fossem feitos de outra forma. Preferia que não fosse um meme botando chupacu junto com a loira do banheiro como se fosse a mesma coisa. Preferia. Mas tá sendo assim, né? Então a gente tem que lidar com o que tá acontecendo. Exato. E os memes, eles são resultado do tempo, né, onde a gente tá. Eles são totalmente ligados ao tempo e o pensamento daquela fatia do tempo, né? Então, assim, ligar folclore com mentira, isso tem sido feito há muito tempo, assim, apesar de não ser correto, como a gente debate aqui, né, é uma corrente de pensamento de muita e muita gente. E nem é exclusiva do Brasil, é do mundo inteiro. Sim. E exatamente, não é exclusivo. E eu acho que a Lorena resumiu bem, porque o meme, ele condensa essas formas de pensamento comunitárias, assim, e ao mesmo tempo ele coloca em pauta, e ele também, a gente não pode esquecer, porque o perfil da Cartomante também tem esse viés, né, quer ela queira ou não, de formar opinião. Né? Então, assim, pessoas que não sabiam ou desconheciam ou que estavam lá com as ideias lá não formadas, o meme vai, condensa e te leva para um raciocínio, né, que muitas vezes pode não ser correto e outras vezes pode ser. E às vezes pode dar, que nem a Lorena falou, o estopim da pessoa, não, deixa eu pesquisar mesmo, vai lá e descobre mais, né? E eu acho que quando você falou tempo, eu concordo e ainda botaria tempo de novo, pegando também esse gancho que a Lorena fez, né, de encurtar, mas tudo hoje, a métrica que a gente usa é tempo, quanto tempo de exposição aquela coisa tem. Isso. Né? Então, assim, o quanto de tempo você dedica até para um meme, é segundos, gente, é segundos mesmo. Você faz uma varredura, viu aquilo, riu, se você gostou muito, você tem o tempo do compartilhamento, caso não, é scroll para cima e foi. Né? Então ele é para ser também muito efêmero, né? E as discussões que estão dentro dos objetos tratados nos memes são tudo menos efêmeros, né? São assuntos, como o Anderson falou, política é a gente é política. Linguagem, a gente é linguagem, vai acompanhar a gente para sempre, né? Narrativa, né? Que cultura e narrativa andam sempre associadas, tá com a gente para sempre, né? Então, os objetos que estão ali são tudo menos efêmeros, mas são tratados de forma muito, muito efêmera, porque é o tempo atual e o tempo que é gasto para as coisas hoje em dia, né? Se você parar para pensar, YouTube já foi um encurtamento de tempo de filmes e séries. Geralmente, o tempo de YouTube é um tempo mais curto, geralmente, não é sempre, a gente tem casos, né? Mas 15 a 20 minutos já é mais curto que muita série, né? Que é definitivamente mais curto que filme. E aí a gente vai para TikTok, que é um meme da mídia vídeo, né? O TikTok são memes, gente. É muito ali e precisa ser muito direto. Então, essas ferramentas, elas acabam sendo ferramentas de comunicação de um diálogo que precisa ser muito mais extenso do que isso. Então, são coisas que não combinam muito, né? E é por isso que as mídias sociais são tão problemáticas quando a gente fala de mídia social e problema. Porque elas dominam o mundo, mas elas não suprem as necessidades do mundo, né? Então, a gente tem ali o caso do comparar a reforma da Previdência com lendas e mitos brasileiro,
é uma forma que chega na pessoa, a pessoa decodifica, mas ela não percebe o enfraquecimento que está por trás no subtexto daquilo ali. O enfraquecimento no sentido de que, se você trata a lenda e mitos como mentira, você tira o poder de transformação real e social que todos eles têm constantemente, né? Então, é aquilo, a gente vai sempre debater isso porque as coisas não vão se comunicar, porque os tempos são esses. Não se e eu acho que uma pauta que a gente está sempre batendo a tecla, mas sempre é bom falar, né, de novo, é que tudo que a gente produz precisa ter responsabilidade, porque hoje em dia todos nós somos produtores de conteúdo, né? Qualquer post, qualquer comentário, qualquer informação, a gente está produzindo conteúdo. E o conteúdo precisa ter uma responsabilidade, porque ele tem um impacto social muito grande. Exato. E essa questão do tempo todo, a gente discutiu isso lá em 2017, e acho que é uma coisa que ainda permanece, uma discussão que ainda tá meio flutuante aí, que é se os memes podem fazer parte do folclore. Sim. Essa discussão ela vai se manter, porque o tempo é necessário para entender se aquilo fixa a sociedade ou não. Então, no momento, o que nós temos até hoje sobre memes é que eles são totalmente etéreos, é uma coisa que vai ser esvaziada, que vai sumir logo mais, que você vai consumir, daqui a pouco você esqueceu, que tem um meme que é da época, o meme que ficou lá, que se lembra daquele meme de 10 anos atrás, de 5 anos atrás e tal, voltou o meme que era de 5 anos atrás. Isso é uma coisa que precisa ainda, ter internet aí há muito pouco tempo consolidada para conseguir definir se isso faz parte da nossa cultura de alguma forma ou não. Essa cultura digital, né, que te avalia aí se ela é realmente, ela está realmente integrada com a sociedade ou não, ainda é uma coisa que está para se resolver. Não está resolvido isso. A gente não sabe dizer se a cultura digital ela faz parte da nossa cultura massiva mesmo, nossa cultura popular, cultura do povo, das pessoas. Não sei, ainda é muito cedo. Isso sem falar que, tipo assim, acho que quando as pessoas, assim, pelo menos a minha percepção, de quando as pessoas falam se memes entram na categoria de folclore, eu imagino e eu espero que elas estejam falando principalmente da estética do meme. Porque faz mais sentido imaginar a questão visual, porque a gente vai falar de folclore e vai pensar muito na questão de visualidade, seja de artesanato, seja de apresentação de festa, não sei o que, tem essa questão muito forte. Mas o meme, a ideia, o conceito do meme, ele, primeiro, esteticamente, ele não é constante. Ele começou lá no começo de 2010, ele tinha aqueles rostinhos pré-prontos, né, que você aplicava. Hoje em dia não tem absolutamente nada a ver com isso. E mais do que isso, ele é uma modalidade de comunicação. É tipo a gente discutir se escrever em prosa é um tipo de folclore. Tipo assim, eu não acho que encaixa. Quando a gente falar poesia, folclore, modalidades de poesia vão ser. Então, se a gente vai falar de repente, se a gente vai falar de cordel, são modalidades específicas que têm características específicas em conjunto que condizem ali com o que o pessoal faz ali no Nordeste, né? E aí, esse tipo de poesia é uma poesia tradicional ali de estados do Nordeste. Poesia, por si só, é uma forma de escrita, é uma forma de comunicação. Então, meme, a ideia de meme, eu acho que não tem como encaixar em folclore. A gente pode entrar em... Eu não sei como é que essas coisas entram em discussões culturais, não estudo esse tipo de coisa, então eu não tenho noção. Mas na área de cultura tradicional teria que ter uma modalidade específica de meme que tivesse a ver com algum grupo específico para a gente poder estabelecer isso. E isso que a gente nem entra na questão de globalização, né? Que tudo fica muito mais diluído. O que é uma coisa de um grupo? Existe um grupo da internet? Como é que é? Essas são todas discussões muito novas também. Então é o que o Anderson falou de tempo, esse tipo de coisa. A gente só vai ter daqui um tempo, a gente pode fazer uma análise, mas
A forma de comunicação meme, eu acho que não, só não vai. Aí Essa é uma personagens, ferramenta, que é o né? caso personagens como o Chupacu, eles não são lenda, não são. As pessoas falam, mas um dia pode ser. Mas eu duvido. Só que, tipo assim, ele como personagem já tá muito bem consolidado há um tempo. Eu não sei se ele vai só sumir, mas eu já acho que ele já tem um tempo suficiente para ter um mérito em alguma área cultural. Se vai ser de folclore ou não, aí é outro debate. Então, eu acho que o tempo... É porque assim, a gente fala de tempo, parece que é daqui a 10 anos, a 20 anos. Sabe qual é o tempo? Quando isso se perder de vista. Quando o Chupacu se perder de vista ao ponto que ele sobrevive ao tempo inteiro, você não sabe de onde ele começou, de onde que veio, se perdeu de vista, o que é muito difícil pensando no sentido de internet, mas vamos dizer que deu um pau na internet mundial e se perdeu de vista o Chupacu. Ou perdeu a origem. Isso é 300 anos, assim, vamos botar 100, 200 anos. Se perdeu. Em algum cataclisma aí a internet se perdeu diversos arquivos e se perdeu no tempo. Aí, talvez, porque ele virou uma criatura que surgiu num confins da internet que ninguém sabe muito bem da onde. Talvez, mas assim, isso é tempo que a gente não vai saber. É um tempo que a gente não vai estar aqui nem pra ver, talvez, sabe? É um tempo que não dá pra determinar, né? Não tem como você determinar. Quanto tempo pra considerar um negócio folclore? Não adianta fazer essa pergunta, não tem resposta. Porque tem coisas... acontecem. E tem coisas que são recentes no folclore. Tem coisas que têm um lugar recente, mas eles têm um apego à sociedade. Ele se cola na sociedade de um jeito que você vira uma tradição. Então, assim, tem coisas tipo perna cabeluda, né? Que é um exemplo, que é uma coisa recente, que acaba se integrando ao folclore. Mas é uma coisa que tem uma força regional absurda. Absurda. Não se perdeu ali num contexto cultural muito específico. Então, é muito difícil. O tempo ele não é algo tão fácil de você definir assim dentro do campo cultural, assim, é uma coisa que exige uma série de análises para saber se aquilo pegou dentro da cultura ou não. Continuaremos nesse assunto, que memes não param de existir, memes não param de acontecer e as pessoas não param de compartilhar e ficarem confusas às vezes no meio dessa discussão, mas voltaremos aqui com certeza brevemente aí em outro meme bizarro que tome proporções absurdas por aí, mas ficamos por aqui por enquanto. E chegamos ao fim de mais um Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, é só buscar Folclore BR tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com/links, que você vai encontrar tudo que é link lá para seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Não deixe de reagir aí, seja lá no programa você estiver ouvindo, no Spotify, no Apple Podcast, tem lá umas estrelinhas para você colocar e deixar aí as suas impressões sobre esse programa. Isso vai com certeza somar bastante aqui pra gente. Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial aí para os nossos primeiros apoiadores. Se você quiser, você sabe que você pode apoiar o Folclore BR lá em folclorebr.com/apoie. Você vai descobrir todos os links aí para chegar no Catarse, no PicPay, ou também através de uma forma independente através do Pix. Então gostaria de agradecer aqui ao André Kenji Arakaki, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Mansfield, Leonardo Cássio e Valdeir da Silva Brito. Muito obrigado, vocês ajudam aí a manter este programa, a manter todas as atividades do Folclore BR. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz.